Olá, olá, boa tarde, tudo bem? Para nós é uma grande alegria estar de volta à Latinoware que desde 2006 fizemos parte, lá em 2006, nos primeiros anos, como participante, inclusive foi onde conheci a robótica livre, junto com o Danilo, com as atividades. Então, sempre é uma grande alegria em voltar a esse grande evento. Bom, meu nome é Eloir, já faz, então, mais de 20 anos que trabalho com tecnologias educacionais, já vários anos também com robótica livre, e hoje a ideia é compartilhar, junto com a Daniele, um pouco do nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo. Nós vamos falar sobre robótica livre, sobre uma placa Open Hardware, que pode ser utilizada para esse fim. Então, sejam bem-vindos. Dani. Olá, boa tarde a todos e todas. Então, é uma satisfação estar aqui essa tarde dialogando com vocês. Já participei de outras edições, mas somente como ouvinte, então é a primeira vez aqui compartilhando, palestrando, a convite do colega Eloir, como ele mesmo destacou, com o qual desenvolvemos várias pesquisas relacionadas à robótica educacional, software livre. Meu nome é Daniele da Rocha Schneider. Eu trabalho com software livre também, abraço essa causa há mais de 10 anos. Além desse projeto de pesquisa com o colega Eloir, eu faço parte do Grupo de Estudos e Pesquisas em Tecnologias Digitais em Rede, o GPTER, da UFSM, no qual nós desenvolvemos, então, pesquisas, problematizamos recursos educacionais abertos e defendemos essa questão da abertura tanto do software como do hardware livre, para a implementação e desenvolvimento de REAs. E é nesse sentido que eu venho fazer essa fala inicial com vocês, demonstrando, então, a importância, dessa educação aberta, de nós problematizarmos a robótica, o hardware livre, em formato de recursos educacionais abertos. Então, pode passar, por gentileza. Inicialmente, então, aqui apresentamos um roteiro com palavras-chave que nós vamos estar problematizando e desenvolvendo ao longo da fala, principalmente que o nosso foco é o hardware livre, mas atrelado a esse, todas essas outras palavras são fortes, são destaques importantes, A gente trabalha, não dissocia, a educação aberta, o software livre, o hardware livre, da tecnologia, da ciência aberta, dessa educação aberta, que é algo muito amplo, Isso tudo contribuindo para a democratização do conhecimento, para a sustentabilidade, que a gente vai comentar também, e trazendo também a questão das políticas públicas, que fomentam, essa nossa iniciativa, esses nossos estudos em relação à educação aberta, ao software livre, a todas essas questões que estão sendo debatidas nesse grandioso evento. Pode passar, Eloir, por gentileza. Então, para iniciarmos essa reflexão, eu trago esse destaque de Santos Dumont, que ele está no Guia de Bolso da Educação Aberta. Nas referências vocês encontram, Eu sugiro que vocês acessem, que é um documento bem importante desenvolvido pela Débora e pelo Theo. E nesse guia de bolso, eles trazem esse parágrafo, que eu achei bem interessante para nós começarmos a dialogar sobre educação aberta. O que é importante? Conhecido em todo o Brasil como o pai da aviação, Santos Dumont era um homem à frente do seu tempo, movido pela curiosidade, persistência e pela imaginação para construir, testar e refazer inúmeras vezes, tanto motores como modelos. Consertava as falhas e erros de projetos até que algum desses fosse bem sucedido. Dumont foi um cientista que trabalhava em equipe e ainda compartilhava seus estudos, planos e desenhos sem nunca se preocupar com patentes. Sua principal intenção era incentivar a aviação, permitindo que outros cientistas pudessem livremente construir novos ou mesmo aprimorar seus projetos. Então, nós trazemos essa reflexão inicial para destacar justamente essas características de Santos Dumont, características essas que acredito que muitos de nós que defendemos essa causa
da educação aberta, do software livre, temos que desenvolver curiosidade, né? Persistência, tentar fazer, refazer, muitas vezes sem esperar nada em troca, ou seja, não desejando uma patente, sim, essa filosofia que nos move, que é o compartilhamento, o trabalho em equipe. Então, essas características fundamentais para nós iniciarmos essa conversa são diretamente relacionadas, né, à questão do aberto que vai possibilitar, né, que a gente reduza essas barreiras, né, tanto para a educação, como para a tecnologia, como para a ciência, e da mesma forma, essa cultura aberta, que está relacionada também, que é essa liberdade que nós temos de usar, adaptar, reproduzir, distribuir, então, que tenhamos essas características de Santo Dumont e nunca deixemos de abraçar essa nossa causa, que é essa luta pelo aberto, por uma educação aberta e mais democrática, com oportunidades para todos. Então, trazendo um pouco resumidamente essa questão da educação aberta, é algo que fora do Brasil ela já vem sendo discutida há muito mais tempo, mas nos últimos tempos, a nível de Brasil, algumas políticas públicas já estão sendo problematizadas em função dessa educação aberta, da importância da educação aberta, principalmente agora, nesse período de pandemia que nós vivenciamos, né? Ela se aflorou muito mais porque precisou se reorganizar enquanto instituições, pensando na educação, para conseguir levar o conteúdo aos estudantes. Então, muitos softwares livres foram utilizados justamente para conseguir disseminar e diminuir, né, essa questão da desigualdade social que aflorou muito em relação, né, com a pandemia, né? A gente viu que a tecnologia, ela estava se desenvolvendo, mas com a pandemia foi algo assim intenso, principalmente, né, para os educadores, então todos tiveram que se reinventar. Então, a educação aberta, os softwares abertos, eles viabilizaram, em muitas situações, nesse período, a questão da democratização do conhecimento, levar esse conhecimento, né, a todos, né, diminuindo essas desigualdades sociais que a gente viu que ficaram mais escancaradas ao longo desse período. Então, ele é um movimento, ele não tem uma definição exata, são vários autores que trabalham com essa temática, mas ele busca justamente alternativas sustentáveis para esse acesso aberto, tanto do conhecimento, né, quanto da pesquisa. Ele incorpora as tecnologias, principalmente em formato aberto, software e hardware livre, justamente por potencializar, né, essa questão da liberdade. Eu vou ter a liberdade de usar, de reproduzir, de criar, de remixar. Eu posso estudar o programa, né, eu posso compartilhar, eu posso adaptar as diferentes realidades. Então, eu uso essa tecnologia que agora, com o desenvolvimento da internet, a questão digital, essas tecnologias, elas ficaram mais visíveis, né? Elas estão disponíveis ao nosso alcance, e justamente usando software livre e hardware livre, eu tenho mais domínio e tenho mais possibilidades, né, de compartilhar e de eu gerenciar, principalmente a questão também da proteção dos direitos autorais, né, que a gente está falando agora, lembrando também da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso está tudo atrelado a essa educação aberta. E, paralelo a isso, eu estou alinhado, quando eu falo em educação aberta, com o quarto objetivo do desenvolvimento sustentável da ONU, que é justamente o quê? Garantir o acesso à informação, à educação inclusiva de qualidade, né, promovendo essas oportunidades de aprendizagem de forma igualitária para todos. E a isso também a nossa Base Nacional Comum Curricular, que destaca, né, principalmente na competência 5 e específico na 7 da linguagem, das tecnologias, a questão do estudante ou de qualquer pessoa, né, compreender, utilizar e criar tecnologias de forma crítica e reflexiva. E a educação aberta, ela possibilita esse novo viés em relação a atender essas políticas públicas. E quando eu falo de educação aberta, eu não posso deixar de falar de recursos educacionais abertos. A educação aberta, ela não se restringe somente aos recursos educacionais abertos, mas eles integram e eles são um movimento
que fazem parte da educação aberta. Pode passar, por gentileza, Eloy? Os recursos educacionais abertos, então, eles são qualquer material de ensino, aprendizagem, investigação, que podem estar numa mídia digital ou não, pode ser um plano de aula de um professor, pode ser o desenvolvimento, né, de um projeto de programação que foi escrito à mão. Eles precisam estar, então, em domínio público ou estarem disponibilizados de forma aberta, que vai permitir justamente que a pessoa que tenha acesso a esse recurso, ela possa usar, usufruir, adaptar, remixar, ou seja, ele permite o autor que vai disponibilizar esse recurso no formato REA, ele vai estar dizendo, não, você pode pegar esse material, pode adaptar a sua realidade, pode reproduzir, pode compartilhar. Então, eu não fico refém de alguns softwares, né, proprietários ou sistemas operacionais, né? Então, nesse sentido, os recursos educacionais abertos, eles estão alinhados justamente ao que nós estamos problematizando nesse evento, que é a questão do software livre, dos dados abertos e do acesso livre, tanto ao conhecimento relacionado a hardware, a software, a ciência, a qualquer tipo de dados. Esse compartilhar que é fundamental. Ou seja, eles vão permitir esses 5 R's que a gente fala, né? Cópia, reuso, adaptação, remix e redistribuição. E eles possuem essa abertura legal e essa abertura técnica. E é justamente na abertura técnica que entra e que nós problematizamos a questão do software e do hardware livre. Porque de nada adianta a gente fazer toda uma fala, né, formar, desenvolver um material didático, se quem for desenvolver, ele tem a intenção, sim, eu vou compartilhar, que meu colega, meu amigo consiga adaptar. Mas se eu disponibilizar, por exemplo, esse material num formato fechado, né, vai ser mais difícil, vai ser mais uma barreira que é imposta. A pessoa aqui recebe esse recurso, ele pode ser adaptado, mas se eu não utilizar um software livre ou um hardware livre, no caso, se for desenvolvido, dependendo do recurso que eu esteja falando, porque aqui eu posso estar falando tanto de um curso, um software, um livro, um plano de aula, um vídeo, tudo que eu posso usar como algo para a educação, eu chamo de recurso educacional aberto. Então, ele é aberto justamente para isso, para a gente expandir essa questão, né, do desenvolvimento de forma colaborativa de recursos, e isso vai impactar diretamente no processo de democratização do conhecimento. Então, no momento que eu opto por um software livre, então a questão da abertura técnica, ela é fundamental. Eu saber utilizar um software livre, eu deixar esse recurso aberto para que meu colega possa ir lá adaptar para a minha situação. E isso daí já envolve muitos outros aspectos, além de eu falar em liberdade, eu falo em questões financeiras, porque se eu consigo reutilizar determinado material, eu vou ter economia financeira também. Um professor pode estar adaptando esse material em qualquer contexto regional, pode ser aqui no Brasil, pode ser fora do Brasil, ou se eu estou aqui no Rio Grande do Sul, o professor lá do Norte pode estar adaptando. Então, nesse sentido, a gente problematiza essa questão importante, né, dos recursos educacionais abertos. Pode passar. Falando de recursos educacionais, é justamente, então, essa ligação dos recursos educacionais para desenvolver um recurso educacional, para mim desenvolver um hardware, desenvolver um projeto utilizando um hardware livre, um software livre, eu preciso ter fluência tecnológica pedagógica, ou seja, eu preciso desenvolver habilidades tanto fundamentais quanto contemporâneas, quanto capacidades intelectuais. Então, a gente defende que a fluência tecnológica pedagógica ela é maior, ela é mais profundo do que simplesmente um letramento digital. Letramento você vai e manipula e faz. E a gente defende essa questão da fluência tecnológica pedagógica, que é você, além disso, você criar, você ser autônomo e ter condições, né, de problematizar, de você ter essa liberdade da praxis que Paulo Freire já falava, né, essa liberdade, essa reflexão crítica,
essa consciência, né, da importância, né, de utilizar determinado recurso de forma aberta e o que isso vai atrelar, né, a diferentes aspectos, seja na área educacional, econômica, social, porque aqui a gente está falando de desenvolvimento, né, de projetos, de software, né, utilizando essa cultura livre, essa ciência aberta. Então, destacando novamente os 5 R, né, redistribuir, remixar, revisar, reutilizar. E passando adiante, agora eu chego na nossa questão aqui, que depois o Eloir vai falar, que é a questão da robótica. A robótica educacional livre, né, como uma estratégia pedagógica, ela está atualmente no auge. As políticas públicas estão sendo desenvolvidas para fomentar o seu uso no contexto educacional, no contexto de comunidades de aprendizagem. Então, quando eu falo de robótica educacional, eu preciso agora estar pensando também como a cultura livre, né, pode contribuir para que eu consiga desenvolver projetos, recursos, utilizando a robótica nesse sentido, né? Por exemplo, agora eu estou orientando uma dissertação que trabalha com a robótica, mas o foco também é disponibilizar em planos de aula de forma aberta. Então, é só um exemplo para mostrar para vocês como é importante eu ter conhecimento, né, específico, falando agora de tecnologia, né, de robótica, ter conhecimento de toda essa questão, do que abarca essa questão da educação aberta, dos REIA, para mim pensar agora, né, que eu trabalho com robótica, o que eu posso desenvolver para contribuir com a comunidade, como que eu posso desenvolver projetos, planos de ensino, né, diferentes recursos usando a robótica e disponibilizar de forma aberta também, né, utilizando, né, agora, por exemplo, o hardware livre, que nós vamos problematizar mais adiante. E pensando nesse contexto da robótica, que ela envolve a interdisciplinaridade, eu posso estar trabalhando de diversas áreas, de forma colaborativa, com projetos envolvendo a robótica, né? E com isso eu vou desenvolver o protagonismo do estudante, a criatividade, que já foi destacado lá no início, e principalmente o desenvolvimento do pensamento computacional, que é outro conceito que atualmente está sendo bastante discutido, né, pesquisado. Enfim, ele não é um conceito fechado. O pensamento computacional, ele não é simplesmente eu saber programar, né? É como o Rabi já dizia, a mesma diferença entre ler e problematizar, né? Refletir. Então, eu tenho que interpretar. Então, desenvolver esse pensamento computacional usando a questão da robótica é importante. E atrelado a isso, toda essa cultura, né, da educação aberta, dos recursos educacionais abertos. É todo um processo, né, de desenvolvimento que precisa da fluência tecnológico-pedagógica para que todos, né, no fim, consigam se desenvolver de forma colaborativa e utilizando, né, de recursos de compartilhamento, pensando sempre nessa filosofia que o software livre tem, né, da disseminação das liberdades, do aberto, da ciência aberta e da cultura digital de modo mais amplo e aberto. Pensando também na questão da sustentabilidade, que é possível estar atrelando em todos esses aspectos. Então, agora eu passo para o Eloir, que vai falar mais especificamente, então, da parte prática. Muito bem. Obrigado, Dani. Pessoal, então, o que seria essa robótica livre, né, que nós estamos apresentando? Eu vou contextualizar um pouco da origem dela, né? A robótica livre, ela tem o seu início de trabalho com o Danilo César, tá? Como já falei lá no início, eu tive a alegria de começar uma das atividades, né, do Danilo na Latinoware, né, em 2006. Aqui eu trago, inclusive, algumas imagens que justamente mostram que era a maratona de robótica livre, né, onde nós tínhamos a oportunidade, então, de nos apropriar do conceito, mas também de a gente participar de uma vivência, né?
Bom, a robótica livre, então, ela vai usar do software livre, né? Ela vai usar do hardware livre, mas também ela se utiliza muito de materiais alternativos, né? Ela tem sempre aquela preocupação, aquele olhar especial para a sustentabilidade. Então, como vocês podem perceber, né, nós usamos muita sucata eletrônica. Então, desde lá, já nessas atividades, você tinha a oportunidade, você tinha a disponibilidade de uma montanha de sucata eletrônica, né? E dela você era desafiado a montar um projeto. Tá? E é essa prática que nós queremos e que nós levamos para a sala de aula. Né? Então, desafiar o nosso aluno a ele, a partir desse material que todo mundo tem disponível, que hoje é considerado, inclusive, um grande problema, né? Que é a sucata eletrônica, o e-lixo. Então, esse material nós usamos como recurso, né, como matéria-prima, então, para a aprendizagem, né, da robótica, da programação e assim por diante. Então, aqui, como eu já falei, tem alguns exemplos, né, de outros projetos que foram montados. É interessante colocar que, nessa época, nós usávamos o Linux, né, e programávamos via porta paralela, né? Quem é da época ainda recorda lá os 8 bits que a gente usava para programar e programávamos via shell script. Bom, pessoal, com o passar do tempo, nós tivemos a alegria, né, e de ter acesso, né, de acessar novos recursos, novas possibilidades. E uma delas foi a impressão 3D, né? Então, na hora que a impressora 3D ela foi popularizada, né, com o projeto RepRap, né? Então, nós tivemos acesso a esse recurso e, com isso, em 2010, nós começamos, então, além de usar o material que há pouco mencionava, que é a sucata eletrônica e os materiais alternativos, nós, nesse momento, então, tínhamos mais uma possibilidade de imaginar o nosso projeto, né, ir lá no computador, modelar ele, desenhar ele e tornar ele concreto, tornar ele físico, ou seja, em forma de impressão 3D. E aí eu quero colocar aqui um pouco, né, um exemplo de um dos projetos que foram desenvolvidos, que é o projeto Jabuti Edu. Né? Ele parte também de uma outra plataforma que foi muito importante, que até hoje é muito utilizada, que é a Raspberry Pi, né, que é justamente uma plataforma, um mini computador, né, cujo objetivo era e é levar a programação às escolas, para as escolas. Essa plaquinha aqui, ó, acho que a maioria já conhece. E nela, então, nós embarcamos uma plataforma onde os alunos, os usuários, pudessem programar, né, de forma coletiva e colaborativa. Como assim? Né? A origem dessa Jabuti se deu muito à lacuna que nós tínhamos na robótica educacional, nas escolas, já naquela época, onde você tinha um robô, né, robôs caríssimos, inclusive, ou com poucas escolas tendo acesso, mas que você tinha 1 ou 2 alunos somente programando, né? E os demais ficavam assistindo. Então, nesse momento, nessa plataforma, nós conseguimos fazer com que todos os alunos pudessem logar nos seus equipamentos, seja um notebook ou os computadores do laboratório de informática, ou mesmo um celular, e a professora lá, a mediadora, o mediador, ele passando um desafio, uma atividade, fez então que todos os alunos possam participar programando, né, em cima daquele desafio que foi passado. Bom, essa tartaruga, esse projeto, né,
ele está disponível, trago aqui o site, né? Todo o projeto está lá, quem quiser baixar e replicar, fica bem à vontade. Afinal, esse é o princípio da robótica livre, né? Além dela ser um robô, ela também é uma estação. A gente sabe que a Raspberry Pi, ela dá conta, né? Ela já embarca, inclusive, né? A distro nativa dela, inclusive, já traz muitos softwares educacionais, mas nós fizemos questão também de embarcar, de instalar os demais softwares, inclusive voltados para a área da robótica educacional, da modelagem 3D, inclusive. Então, ela pode, além de ser um robô, ela pode também ser usada como estação. Tá? Então, aqui vocês, inclusive, estão vendo, né, ela sendo usada para trabalhar Arduino. Né? Então, nós usando lá o Scratch for Arduino, S4A, né, junto a Jabuti Edu. É importante colocar que esse projeto foi desenvolvido em comunidade, né? Lá, inclusive, nesse endereço, vocês podem ver todas as pessoas que tiveram participação, que estão envolvidas no projeto. Aqui, à nossa direita, nós temos um outro modelo de robô, baseado agora em Arduino Nano, né? Então, são computadores, robôs menores, né? Que podem, inclusive, ser programados de forma remota, uma vez que eles usam também o ESP01, tá? Depois eu vou falar mais sobre isso. Então, fica aí o convite para quem quiser desenvolver esse robô. Está aí o endereço e vocês podem se apropriar e desenvolver junto às suas instituições, ou mesmo em casa, junto com sua equipe, seu grupo. Bom, pessoal, depois da robótica livre, surge um movimento, né, chamado Cultura Maker, né? Então, lá em 2006, bem antes, eu conheci em 2006, mas bem antes, nós já tínhamos esses movimentos no Brasil. Um deles era o movimento da meta-reciclagem, vale a pena dar uma pesquisada sobre isso. E agora, mais tarde, então, nós recebemos esse novo termo, né? Esse novo nome, que é a cultura maker, né? O movimento maker, robótica maker, mas que na prática não é nada mais e nada menos do que a gente já vinha trabalhando aqui no Brasil e mundo afora. Tá? Só que, claro, agora percebo que envolvemos mais materiais, mais recursos, uma vez que esse mercado ele vem crescendo muito, então nós temos a disponibilidade de mais componentes, né? Motores já pensados para esses projetos e assim por diante. Muito material disponibilizado na internet, né? Várias escolas já trabalhando isso em sala de aula ou instituições, enfim. E muito desse material nós trabalhamos mais a questão física, mecânica, né? Ou usamos, né, em alguns casos, né, eu vejo que ainda falta muito nós caminharmos nesse sentido. Nós usamos, sim, Arduino, né? Alguns já usando o ESP e assim por diante, para programar esses nossos projetos, né? Mas o que eu vejo muito ainda que nós estamos trabalhando a programação também chamada de desplugada, que é muito bom, né? Que é muito legal, sobretudo para dar aquele start, né? Trabalharmos a questão da arte, que é fundamental. A arte, pessoal, eu vejo que é uma das áreas que a gente deveria mais trabalhar, né? Nas salas de aula, porque além dela humanizar, ela vai trabalhar a questão da criatividade, que vai dar lá naquela inovação que tanto nós falamos, né? E entre outras questões, tá? Bom, pessoal, pensando nisso, em todo esse cenário, né? Foi pensado uma plataforma, uma placa, de justamente de forma fácil, intuitiva, nós podermos programar isso tudo, nós podermos dar vida a esses projetos que tanto exemplo hoje nós temos, né? Que há pouco apresentava. Então, por exemplo, esse projeto que há pouco falava aqui, esse aqui, ó,
que tem um motorzinho aqui que é ligado diretamente numa bateria, que é o caso aqui. Agora, nós temos a possibilidade, então, de ligar esse motor, né, nessas portas que vocês estão vendo aqui, né? Então, nós temos aqui as portas, né, P0, P1 e assim por diante. Lembra muito, esse projeto lembra muito Arduino, mas ele foi inspirado numa placa, inclusive, que o Danilo, né, desenvolveu lá por 2005, né, que era chamada de IHL. Lá na época se usava a porta paralela, então, para acionar esses motores, todos esses atuadores. Agora aqui, nós usamos o ESP. O ESP, né, 8266, eu acho que a maioria de vocês já conhece, que é esse cara aqui, né? Aqui nós estamos usando uma placa VEMOS, tá? Existe o Node, MCU, existem outros formatos, mas nós estamos usando o VEMOS, que é o D1 Mini, tá? Se alguém quiser pesquisar sobre, tem bastante material na internet. Então, como é que funciona? Bom, eu posso programar esse ESP usando Arduino IDE mesmo, tá? Essa plaquinha é importante colocar que ela é bem mais em conta, ela é mais barata que a Arduino. E, além disso, eu consigo também trabalhar a questão de IoT. Como assim? Eu consigo programar isso de forma remota, via internet, ou mesmo fazer ela conversar com outros hardwares, né? Um outro VEMOS, outro ESP e assim por diante, tá? Que é bem o conceito de IoT. Aqui, de forma fácil, então, como já falei, nós conseguimos, então, acionar essas portas. Antes disso, ou seja, o pontapé inicial, lá junto com os alunos, a gente trabalha esses LEDs, né? Então, só em programar sequenciais desses LEDs, dando aquele primeiro passo lá, que gera muito aquele efeito wow, né, por parte dos alunos, nós já estamos, então, introduzindo de forma bem concreta, né, essa questão do pensamento computacional, essa questão da programação, tá? Além disso, além das saídas, nós temos aqui algumas entradas, que nós também podemos, então, conectar nossos sensores, tá? Aqui nós temos duas portas para servomotores, então também consigo envolver servomotores. Aqui à direita eu trago uma imagem dos nossos alunos, os meus alunos, que desde do ano passado, durante a pandemia, então, né, nós começamos com aulas 100% remotas de robótica, onde cada aluno, na sua residência, recebe uma placa dessas, mais um kit, né, mais o material que eles vão reunindo, né, que é justamente a sucata eletrônica, né, e dessa forma nós trabalhamos, então, de forma à distância, né, onde eu, instrutor, consigo interagir com eles e vice-versa, tá? Então, é importante colocar essa placa, então, ela é um hardware livre, então, quem quiser também pode replicar, né, esse projeto. Vale colocar a questão da programação, que ela é fácil, intuitiva, né? A possibilidade também de programar ela de forma colaborativa, pessoal, isso é muito importante, né? Essa questão de trabalharmos o coletivo, o colaborativo, né? Uma vez que conseguimos programar ela de forma remota, né? Então, conseguimos fazer com que uma equipe se logue, né, na mesma placa, e assim eles conseguem desenvolver o projeto juntos. Então, programação via internet, como já falei, programação via PJE Nuvem. Pessoal, depois vou falar um pouco sobre isso, é a plataforma que atualmente a gente está trabalhando, né, que é uma plataforma justamente que possibilita essa integração, tá? Programação via Arduino IDE, que todo mundo já conhece em função da Arduino. Então, pode-se usar o mesmo ambiente que a gente usa para programação da Arduino. Aqui eu trago um pequeno exemplo, tá, de um pequeno projeto que foi elaborado já faz
mais de um ano que foi montado esse projeto, que é uma bateria, né, com HDs antigos, né, que está sendo, então, programada de forma remota, ó, feita uma programação baseada em Logo, né, linguagem Logo do Simon Paper. E, ó, ao enviar o código, então, ela vai executar, né, a bateriazinha tocando com HDs antigos, né, que eu posso acionar com 5 volts aqui nesse caso. Importante colocar isso, gente. Aqui, ó, eu consigo fazer um select de 5 volts ou 12 volts. Então, essa entrada aqui que vocês estão vendo, ó, ela pode ser de 12 volts, uma vez que quem é da área, que nós estamos usando um 7805, né, ou 5 volts, tá? Muito bem. Pessoal, além disso, né, ainda nessa mesma linha, foi planejado e foi desenvolvido o projeto chamado REPTO. O que significa REPTO? É Robótica Educacional para Todos. Nesse projeto, nós procuramos desenvolver recursos, ferramentas de baixo custo e também projetos que facilitam que a criança, o jovem, possa desenvolver, ou seja, que a própria criança lá consiga desenvolver, adquirir os componentes, né? Ou mesmo usando materiais alternativos, como já temos alguns casos, e possa, então, desenvolver o seu próprio robô. E aí nós temos o exemplo do Repto Robot 1, né? Foi o primeiro desenvolvido. Nós desenvolvemos uma plaquinha, né? Uma plaquinha que é essa aqui, né? Em formato de droidezinho, de robozinho, né? Aqui nós temos, então, além do movimento dos motores, temos os 2 olhos, né? Temos o LED status, um buzzer, temos a possibilidade de integrar também servomotores e assim por diante, tá? Isso tudo, gente, em função da nossa prática, né? Nossa prática pedagógica, né? Então, depende o que nós formos trabalhar lá em sala de aula, nós usamos tais recursos. Então, inclusive aqui à direita, eu trago uma atividade onde foi trabalhada a questão na área de português, né? Então, são várias atividades que podem ser montadas usando esses recursos, usando esses robôs, tá? Mesmo de baixo custo, né, com materiais alternativos, nós temos como usar eles nas diversas áreas do conhecimento. Aqui ao centro, nós temos o MostraBot, foi um projeto elaborado em parceria com a Fundação Liberato, né? Foram distribuídos mais de 300 unidades, né, durante a Mostratec do ano passado, né, o evento que ocorre aqui em Novo Hamburgo. Em função disso, já que temos a disponibilidade, né, desses robôs e também junto à plataforma Jabuti Edu Nuvem, né, ou seja, essa possibilidade de programarmos nossos robôs de forma remota, então surge uma ideia de nos divertir também com tudo isso, né? Mas que, ao mesmo tempo, tenha um cunho educativo, né? Tenha um ganho pedagógico. E aí surge a ideia do CIRD, né? Que é o Campeonato Internacional de Robótica à Distância. Então, agora faz exatamente um ano, onde lançamos esse projeto, também junto à Mostratec, tá? Então, foi lançado o primeiro desafio, onde nós espalhamos várias arenas, né? Arena IoT, né? Que é chamada de PJE IoT. Pessoal, todo esse material, ele está disponível no Facebook, nós temos páginas, tá? Mas também pode ser acessado, ou vocês podem nos contatar via o site que está aí, que é o cird.com.br, tá? Então, várias arenas, como é que funcionou? Várias arenas foram espalhadas
Brasil afora, e uma na Argentina, inclusive. Os times, as crianças, os jovens, naquele momento em casa, em função, né, da pandemia, eles se inscreviam, tá, formando equipes. Essas equipes, então, era feito um sorteio, né, das chaves, né? Imaginamos um campeonato brasileiro, né? E então imaginem só, daqui a pouco um time daqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Santa Maria, daqui a pouco vai jogar, né, na primeira chave lá, contra um time de Santarém do Pará. Mas esse jogo vai acontecer na Arena Recife, né? Então, isso que é o bacana, ou seja, o aluno, a equipe, eles, além de trabalhar a questão do pensamento computacional, também a equipe faz uma viagem, né, virtual, né, de forma digital, a outros lugares, a outras culturas, né? Então, também temos muito essa intenção de integração, né? E a questão também da socialização, que eu vejo que é muito importante nós trabalharmos junto às nossas crianças, nossos jovens, tá? Então, o CIRD aconteceu, então, como já falei, faz exatamente um ano agora junto à Mostratec. Depois fizemos mais uma edição, né? Mais uma edição. Nessa primeira edição, é importante colocar, vocês estão vendo aqui, foi uma das modalidades, tivemos 3 modalidades. Uma das modalidades foi o estoura balão, então o robô era programado para transitar nesse labirinto e o objetivo, a missão dele era estourar esses balões, né? Além disso, tinha outras modalidades. É interessante daqui a pouco vocês darem uma olhada, porque todos esses jogos foram streamados, né? Eles estão no YouTube, tá? Então é interessante dar uma olhada lá, basta pesquisar por CIRD, né? Enfim, tem um canal lá, inclusive, no YouTube, mas também outros canais, né, das instituições parceiras, né, que também transmitiram. Então, dê uma olhada lá que vale a pena, tá? Depois disso, como já falei, foram organizados novos campeonatos, né? Então, fizemos esse ano mesmo, né? Mais para metade do ano. E agora, daqui uns dias, né? Teremos um novo CIRD junto com a Mostratec. Então, a Mostratec, que vai acontecer do dia 26 até o dia 28 de outubro, né? No dia 26 e 27 faremos o nosso campeonato, tá? Então já fica o convite aí para vocês participarem. Teremos a categoria fundamental e também adulta. Então qualquer pessoa pode participar, pode se inscrever e participar. Mas é interessante convidar alunos, de repente, se tiver professores ou a comunidade escolar que estiver assistindo, convidem os alunos a participar. Não é necessário um conhecimento prévio de robótica, tá? Isso aqui realmente pode ser uma porta de entrada, né? Então, uma forma bem fácil, intuitiva de começar essa questão da programação, essa questão da robótica, tá? Como eu já falei, nós usamos aqui a plataforma Jabuti Edu Nuvem, tá? Que pode ser acessada em www.jabutiedunuvem.com.br, tá? Então, lá também essa plataforma, como já falei antes, ela é baseada no projeto Jabuti, tá? E pode ser usada, então, justamente para isso, para controlar esses robôs de forma remota, tá? Pessoal, eu gostaria de fazer agora, que nós temos, deixa eu ver aqui, nós temos alguns minutos, é isso? Eu gostaria justamente de proporcionar um momento de interação, né? Que alguém possa, então, interagir. E aí, Guilherme, temos como colocar a imagem da arena?
Isso. Pessoal, aqui nós estamos tendo, então, a imagem superior da arena. Essa arena está aqui, atrás de mim, tá? E nela, então, nós temos como interagir via, então, essa tecnologia que colocava, tanto essa placa, né, que é justamente a placa que hoje nós focamos, como também os robôs. Aqui eu gostaria de proporcionar, né, para acionar a iluminação da arena, que é controlada justamente por essa placa. Tem uma placa, né, que se vocês conseguem perceber no lado esquerdo do vídeo, né, tem lá um LEDzinho piscando, que é a placa que nesse momento está conectada, né, na nossa plataforma nuvem. Então, se alguém de vocês quiser acionar a iluminação, então vou pedir para entrar em contato. Eu acho que pode ser via chat mesmo. Vocês podem mandar aqui dizendo o que vocês querem. E aí nós passamos, então, o acesso. Eu já vou passar aqui o link. Eloy, enquanto o pessoal, você vai mandando o link, o pessoal entra, tem uma pergunta aqui. Na verdade, são duas perguntas, se você quiser responder. Claro, claro, por favor. Coloquei aqui na tela. Então, Replay, é justamente isso que eu colocava. Para começar, nós podemos começar, sim, com sucata eletrônica, né, com materiais alternativos. Além disso, essa placa que eu apresentava, vocês mesmos podem montar ela. Existe a própria Arduino, que é uma forma não muito cara de começar, tá? Então, são várias formas que a gente pode começar esse trabalho. Além disso, é importante colocar, hoje nós temos várias plataformas gratuitas, né, para começar o trabalho de programação, que é uma das áreas da robótica, né, que é fundamental. Então, eu poderia dizer o Blogly, o Code.org, né, que é ótimo, né? Então, essas plataformas também, junto com esse material, né, ao mesmo tempo, você pode usar essas plataformas, tá? A plataforma Jabuti do Nuvem, ela também justamente uma ideia de trazermos uma plataforma de fácil acesso, de custo bem baixo. Claro, a gente também precisa sempre pensar na questão da sustentabilidade dos nossos projetos, né, que é importante, mas nós justamente estamos trabalhando no sentido assim que ela seja acessível, que de fato as escolas consigam usar, tá? Pessoal, eu vou compartilhar aqui novamente, na verdade eu acho que ainda está compartilhado. Isso. Bom, entrando na Jabuti do Nuvem, a gente vem aqui em programar, tá? E aqui eu vou lançar então a ID, que está vinculada à placa que gerencia a iluminação da arena, que está aqui, né? Essa arena poderia estar em outro lugar, esses projetos poderiam estar em outros lugares, né? Então, eu vou entrar aqui, que eu sei que é a ID 92. Aqui com a senha, acho que é essa aqui. Vou entrar com o módulo 6. Pronto. Né? Então, gente, assim, ó, lembro lá das portas, né? Essas portas que antes eu falava. Então, aqui no módulo 6, eu tenho como programar justamente essas portas. Então, aqui eu posso dizer o seguinte, por exemplo, P0, eu quero que a porta 0 ligue on durante 5.000 milissegundos. Eu posso ligar também por tempo indeterminado, né? Mas aqui eu vou colocar 5.000, que são 5 segundos, no caso. E envio, ó, gente, tá? Olha lá, ó, nós já percebemos que a iluminação foi ligada. Eu vou mostrar aqui em cima, acho que consigo, ó. Eu vou enviar novamente o comando. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Isso, ó. Acionou uma fita LED, né? Então,
aqui nós estamos acionando, gente, nós estamos acionando uma fita LED, uma iluminação, mas isso poderia ser um ventilador, poderia ser uma lâmpada, enfim, um outro atuador, pode ser um motor também, e assim por diante, tá? Então, é só uma pequena demonstração, né, uma prova de conceito. Além disso, ó, por exemplo, eu posso aqui limpar. A P2 é a parte de baixo. Então, deixa eu ver aqui, eu vou ligar também 5.000 milissegundos. Vou enviar, vamos ver lá. Ligou? Não tá ligado? Uhum. Acho que ela está desligada aqui, pessoal. Não, o ventilador não precisa. Isso, deixa eu ligar novamente a 1. Ó. Deixa eu ver. Ó, 0, on, 2.000 milissegundos. Enviar. Pessoal, a fita de baixo, ela não está ligada, ela não está alimentada, tá? Vamos ligar a 07. Pessoal, aqui, se eu pegar 07, vai ligar todas as portas. Então, on durante 5.000. Enviar. Muito bem, ó. Temos a iluminação superior, tá? Que foi acionada novamente, certo? Então, gente, isso é um pouco então do, né, só para mostrar, fazer uma pequena demonstração, tá? Os robôs, eles também da mesma forma podem ser conduzidos, só que daí é um outro módulo, né? Não é esse módulo que nós estávamos vendo há pouco, tá? Então fica o convite aí para vocês conhecerem a plataforma Jabuti Edu e também se apropriarem, né, desses projetos que apresentavam, que são projetos de hardware livre, que qualquer um de nós pode replicar, tá? Eu deixo aqui o meu agradecimento já, tá? Aqui também deixamos nossos contatos, da Daniele também. Então, por favor, se alguém tiver uma dúvida ou mesmo quiser, né, saber mais sobre o projeto, quiser experimentar esses projetos, por favor, entre em contato, né? Manda um Telegram, né, um WhatsApp, né, um próprio e-mail. Ficam bem à vontade. Pessoal, gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer o convite do mestre Ciríaco, né, e agradecer a esse evento que nos proporcionou tantos momentos já de aprendizagem, né, eu devo muito a esse evento, muita coisa que hoje nós desenvolvemos, né, eu aprendi junto com os colegas, né, no evento, conheci muitas pessoas no evento que até hoje a gente trabalha em forma de comunidade e que é muito bom, tá? Então, fica o nosso agradecimento. Daniele? Luir, tem 2 perguntinhas lá, se consegue remotamente, né, participar lá do CIRD, sim, né? E se pode levar uma turma, não pode utilizar a turma, né, de qualquer lugar, né? Como é remoto, você pode criar a turma e utilizar a arena. No CIRD tem várias, né, arenas, agora teve uma seletiva em todo o Brasil, né? O Luir pode falar com mais propriedade. Isso, mas exatamente isso. Sim, respondendo, gente, sim, é justamente essa a ideia. Eles podem participar, seja lá da escola, né? Vocês podem organizar no laboratório, mas eles podem participar de casa mesmo, tá? Então, tendo um computador, de preferência, né? E internet, eles conseguem participar tranquilamente. Eu vou compartilhar aqui o site, que daí lá, gente, vocês têm todas as informações, tá? Lá vocês, inclusive, conseguem fazer as inscrições. As inscrições abriram ontem, vão até o dia 21, tá? Então, né, das inscrições. Então, ficam... Desculpa, você caiu, mas já voltou. Tá bom, então. Gente, então, fica à vontade, né? Se puder compartilhar, é o cird.com.br. Então,
Lá estão todas as informações, está lá, inclusive, o regulamento, né, como é que funciona. Então, ficam bem à disposição. Pessoal, muito obrigado. Daniele, tem mais uma... Agradeço também a Daniele, que vem colaborando muito, né, integrando a equipe, está colaborando bastante ultimamente com os trabalhos. E vamos lá, vamos em frente. Então, deixo contigo a palavra também aí de... Eu que agradeço, e gratidão a você pelo convite, por essa oportunidade de estar compartilhando, né, esses conhecimentos, ampliando essa rede, né, de colaboração em torno da educação aberta, do software livre, hardware livre. Agradeço, então, a participação de todos, as perguntas, enfim, a gente tem nosso contato. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato por e-mail, por WhatsApp, fiquem bem à vontade, estamos à disposição. Gratidão a todos. Tudo bem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Eloy e Dani, muito obrigado por participar. Espero vocês no ano que vem, lá presencial, se Deus quiser, né? Que tudo esteja bem já está tudo ficando bem, graças a Deus. Então, espero vocês lá o ano que vem. Obrigado, viu? Obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Guilherme. Valeu e